Fala, meu lindo, minha linda! Ninguém tá cansado, todo mundo animado. Ei, pode vir, manda a mensagem. Ninguém tá cansado, todo mundo animado. O que Deus está falando. Pode parar de cantar, começa a pregar, não inventa moda. Me chama pra batalha de rima que eu vou. Ei, irmão, Provérbios 21:5. Amém. Estamos gravando. É que quase 11 horas. O povo aqui de Curitiba é sinistro. Tem que respeitar Curitiba. Oh, meu Deus. É lindo. A próxima cidade vai ser Joinville. Orem por Joinville para que haja o mesmo ânimo que repousa sobre Curitiba. É lindo. Vamos começar aqui. Recado importante. Primeiro, curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Marca os amigos, inimigos, manda para todo mundo que a mensagem de hoje é uma pauladinha de leve. O que paralisa a sua vida? Falta de foco e planejamento. Isso está na Bíblia? Entra na nossa comunidade do WhatsApp. É só você clicar no link que está embaixo. Eu vou estar ansioso de pregar essa mensagem logo. Entra no grupo, que eu podia falar. Entra no grupo, top. Toda segunda-feira tem mensagem. Quinta, mentoria de vida. E no SBT, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E bora pra mensagem logo. Provérbios 21. Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. O apressado já diria, come cru. Mas tem gente que faz as coisas apressadas, dizendo que Deus mandou. E depois eu que sou o culpado. Porque você falou que eu ia viver. Falei, mas não falei quando. Profetizei, mas não disse quando. Declarei, mas não sei qual é a palavra de Deus para você. Tudo parte do pressuposto que Deus precisa ter uma direção que antevém as nossas decisões ousadas. Correr risco não é fazer o que está dando certo para todo mundo. Correr risco é fazer o que Deus tem para você, mesmo que não faça sentido de acordo com a sua realidade. Quando eu olho para o texto da palavra, Provérbios é um livro de sabedoria. E ele diz uma coisa: o diligente sempre vai apontar para a fartura. É como se ele estivesse dizendo basicamente que o diligente raramente erra, que o diligente raramente quebra, que o diligente raramente bate com os burros na água para ser mais popular. Agora, o apressado, o ansioso, mesmo na vontade de Deus, ele cai em ruína. Mesmo às vezes, estando no lugar certo, na hora certa, ele acaba perdendo uma oportunidade de ouro, porque foi apressado e não soube respeitar o tempo nem a estação. Eu vou voltar ao começo de tudo. Lá no começo, ou o cerne de tudo é o que paralisa a nossa vida, o que traz ruína para a nossa história. E se você lembrar algumas mensagens atrás, eu falei que a falta de fé, ela paralisa a nossa vida. Mas aqui vai parecer um pouco estranho, porque talvez em algum momento a leitura que se faça é: o excesso de fé pode colocar você na ruína. Mas não é isso que eu estou falando e não é isso que será dito. Eu vou clarificar para que ninguém isole o ponto e crie um argumento negativo sobre o que eu vou dizer. A fé, ela é ousada, ela é extravagante,
ela é absurda. Mas se Deus não estiver no centro da tua fé, ela vai te colocar à vergonha. Porque nós oramos muito e às vezes não recebemos nada. E a Bíblia diz o motivo: porque vocês pedem errado, pelos motivos errados, pela razão errada. Então tem coisas que a gente faz pensando que Deus está nos impulsionando e que nada mais é o nosso ego levando a gente para esse lugar. Quando eu estava dentro daquele prédio da associação que eu disse para você, o meu maior temor não era nem Deus não fazer, era eu ter feito pelo motivo errado. Meu maior temor não era Deus não trazer o recurso, era eu ter ido para um lugar aonde o meu ego me levou e não a direção de Deus. O pesar da vida de alguém que se lança ao abismo é se lançar num abismo onde Deus não vai colocar a mão, porque Ele não estava te mandando para aquele lugar. É entrar numa tempestade aonde Ele não vai entrar com você. É caminhar por cima das águas de um lugar aonde Ele não te chamou para cima das águas. Por isso que a diligência é o que prescreve o plano perfeito. Quem é diligente tem a palavra, mas gera o combustível na oração e no jejum. Antes de se mover, ele faz prova com Deus. Ele se envolve mais profundo. Ele aumenta o nível de intimidade. Ele busca resposta, prova e contraprova. E a Bíblia diz que isso é bíblico. Façam prova de mim. Mas não é façam prova de mim para ter o que vocês querem. É para conhecer a minha vontade e se de fato a voz que ouve é a voz de Deus te chamando. Então agora entenda. Nós temos milhares de vozes. E vozes positivas são maravilhosas. Mas nem sempre o caminho que é bom para todos é bom para nós. A diligência prescreve temor em tomar decisões. E eu vou te dizer como isso funciona na prática. Quando Deus aparece, quando Deus fala, quando Deus usa um profeta, quando Deus usa sonhos. Essa mensagem não é que ela não venha completa, mas ela normalmente te aponta o destino, mas nunca te prepara para o processo. Ela diz aonde chega, mas não diz como vai. E o como vai é a prescrição do diligente. É aquele que olha de longe o inimigo e procura as armas certas para não entrar no campo de batalha e ser envergonhado. Mesmo que você tenha certeza que Deus está com você. Não faz sentido te faltar pedras na aljava, nem flechas com você. Me interessa muito a história de Davi, por exemplo. Davi olha o gigante Golias e ele a acertou com uma pedra, mas com ele haviam 5 pedras. O diligente sempre está preparado para os reveses da vida. Ele sempre está preparado para viver um novo nível. Mas se a escada não avançar o degrau, ele já está preparado para que, se aquilo aconteça, não acabe com ele. Eu vou de verdade explicar melhor isso aqui, eu vou tentar. Todas as coisas que Deus promete, cumpre, e Ele é fiel para isso, exigem desafios da nossa parte. Primeiro, escolhas radicais. Abrir mão de algumas coisas é isso às vezes, o pressuposto. Deus, quando dá uma missão, Ele é poderoso para fazer tudo. Mas Ele sempre vai exigir de você que você tome algumas decisões que te apontarão para esse lugar. E a diligência que você desenvolve vai fazer com que você tome decisões certas na direção que você precisa apontar. Mas às vezes, a diligência vai ser contra-lógica e contra-intuitivo. No seguinte que você vai ter que tomar decisões que todo mundo vai dizer que está errado. Mas porque você foi diligente, fez prova com Deus, orou primeiro, jejuou primeiro, e houve paz no teu coração, e o árbitro do teu coração é a paz, você vai fazer. E aí você faz, e porque foi diligente, acontece. Mesmo que o que você está fazendo é ilógico para todo mundo. Por que eu estou reforçando isso? Porque o diligente não é aquilo que faz o lógico, é aquilo que faz o ilógico se estiver na vontade de Deus, mesmo que para todo mundo pareça impossível. O diligente não é aquele que age com a ética que o mundo prescreve, no seguinte que é alguém que respeita a planilha ou a lógica do Excel, mas é aquele que tem fé e convicção, foi diligente na prova com Deus, teve paz e então se moveu. E aí viveu o milagre. Por que eu estou falando tudo isso para você?
Porque a fé não nos torna irresponsáveis. A fé não nos torna imaturos. A fé não nos torna um trem desgovernado. Não, a fé nos coloca no eixo. Nos coloca no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, mesmo que pareça loucura para todos, lá dentro a convicção é plena de que o caminho está certo. Mas só vive isso quem é diligente. E o diligente, ele tem cuidado com o que ouve, ele tem o cuidado com o que sente, ele faz provas primeiro com Deus. E aqui a gente restringe a nossa vida a muitos fracassos desnecessários. A minha vida, eu sou um garoto, você já sabe, e disse já que passou por vários testemunhos, e que esses testemunhos refletem em algum momento na nossa mensagem. Mas em algum momento a gente fica descoberto nas nossas emoções e pensa que agiu de maneira equivocada, porque teve fé demais. Isso é normal do ser humano. Mas de uma coisa é certa: quando você sabe que Deus está no controle, você pode fazer o que Ele está falando para fazer. Eu me lembro que quando eu tinha 21 anos, 26, quando o João foi nascer, 26? 27. O João nasceu, eu fiz 27. Ou não, fiz 28. Tu tinha 27. Então eu tinha 28. Por quê? Vamos discutir agora. Quando meu filho estava prestes a nascer, a gente recebeu uma palavra sobre o futuro dele. E no dia que nós recebemos essa palavra, a gente ignorou ela, porque era totalmente contra o nosso planejamento. Eu vou ser bem superficial para não demorar tempo, mas a gente foi totalmente contra essa palavra, totalmente contra. A gente olhou um para o outro e falou: não tem sentido, isso aí a gente não tem condição, não tem como, não tem como. E a vida seguiu, a gestação seguiu. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Na época, eu trabalhava numa emissora de rádio na minha cidade, eu era radialista. Eu trabalhei 7 anos com rádio. 4 anos como voluntário, 3 anos como contratado. E eu amava a rádio. Amava, era apaixonado pela rádio. Mas sabe aquela irmã do ciclo de oração, que ora mais do que deveria, que ouve Deus mais do que todo mundo? Uma dessas velhinhas um dia me encontrou na beira do caminho e disse: um dia, o que você ama fazer agora será apenas o teu hobby, porque você não vai continuar. Só que eu amava aquilo. E eu sonhei tanto com aquilo, eu me esforcei tanto. Eu era voluntário dessa emissora e eu não ganhava 1 centavo. E eu tinha um programa que era perto da meia-noite. Eu nunca faltei um programa. Eu chegava cedo. Tinha uma época que não haviam me dado a chave da rádio. Eu ia para a porta da rádio sem chave. E às vezes a pessoa esquecia, mas eu ficava lá durante o programa inteiro, sentado na porta do portão da rádio. E eu não desistia, porque eu amava aquilo. E aí eu preguei na rádio muito tempo, fazia apelo na rádio. Eu amava aquilo. E lembra da palavra do começo? Você não vai permanecer. Um dia vai ser só um hobby. A vida vai dando as voltas, vai seguindo o curso. Eu recebo a palavra sobre o futuro do meu filho, só que é sobre o meu filho, a princípio aparentemente não é sobre mim. E eu recuso a palavra, ignoro ela e sigo vivendo. Até um dia, que a gente está dentro do carro. E eu ouço uma voz. E aqui tem gente que fica bravo porque não ouve, o problema é seu. Cada um Deus fala de um jeito, se revela de uma maneira singular. Não significa que é assim comigo, vai ser com você, mas comigo foi assim e eu não tenho o que fazer. Eu ouvi uma voz e a voz disse: não desobedeça. Sabe, claro, o teu filho tem que nascer lá. Eu recebi a palavra, estava tudo certo. Eu olho para minha esposa e digo: amor, Deus falou comigo. Vai ter que ser desse jeito que a gente ouviu. Diligência. Vamos fazer prova com Deus. Eu ouvi, poxa, suficiente. Não, provas com Deus. Fizemos 3 provas com Deus. Deus respondeu todas as provas. Só que quando Deus respondeu, eu tive que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Pedir demissão da rádio que eu sonhei durante anos da minha vida. E essa é a loucura da vida. Deus abre a porta, coloca na tua frente, mas você nem diligente é, e às vezes não tem coragem para passar pela porta. Neemias recebeu uma missão:
reconstruir os muros de Jerusalém. Quando a notícia chegou para ele, ele não saiu correndo em direção ao muro. A Bíblia diz que ele orou e jejuou durante 4 meses. Quem passa tempo projetando, gasta menos tempo edificando. Porque quem projeta com sabedoria, executa com velocidade. Porque quem faz prova, quem é diligente, caminha numa perspectiva que ninguém entende. O que demorava anos para uns, parece que demora meses para outros. Mas o que ninguém sabe é o que ele fez antes de ir passar pela porta. Neemias orou e jejuou 4 meses e o muro ficou pronto em 52 dias. Qual é a lógica de gastar mais tempo projetando do que executando? Simples. Quem é diligente coloca o prego no lugar certo, a madeira no lugar certo e o telhado não cai. Porque antes de fazer, projetou. Antes de viver, sabe, orou e jejuou por aquilo. Por isso que a palavra está dizendo, quem é diligente aponta sempre para o sucesso. De outras maneiras, é isso que ele está dizendo. Não passa aperto. 52 dias. Ficou pronto. Mas 4 meses da história que ninguém viu. Neemias dobrando o joelho, provavelmente dizendo, Deus não me desampara. Deus manda as pessoas certas. Deus manda as pessoas certas. Deus, fortaleça a minha alma. Fortaleça o meu espírito. Porque quando eu estiver executando, Sambalat e Tobias vão aparecer e vão dizer que não vai ficar pronto. Mas Deus, eu preciso de força. Para que quando Sambalat e Tobias se levantar, eu não pare de edificar o muro que você colocou para mim fazer. Diligência. Eu não quero ser mais pessoal nessa mensagem, mas só quero dizer para você que eu fui demitido da rádio. Pedi para eles ter a misericórdia de me demitir, para que eu tivesse fundo de garantia e seguro-desemprego. O dia que eu abri mão, na minha família o boato era, que tristeza. Perdeu a maior oportunidade da vida dele. Mas não era a primeira vez que eu estava tomando uma decisão dessa. Não era a primeira vez. Eu tinha 6 meses de seguro-desemprego. Tinha um filho para nascer. E agora não tinha mais para onde voltar. Lembra, amor? Alugamos um apartamento. Não tinha quase nada de móveis dentro. E lá foi a gente para ver o João nascer. Ganhamos tudo, ganhamos o quarto da criança, ganhamos tudo lá. Dom nasceu, mas durante 3 ou 4 meses eu dizia para Paula, eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Deus vai fazer alguma coisa, não é possível. E eu vou falar, eu estou sentindo isso agora. Eu estou sentindo isso agora. E quando eu começo a sentir isso, a vida fica perigosa. Mas meu filho nasce, eu não tenho para onde voltar, não tenho mais nada para fazer. Mas tinha sobre mim uma palavra. Lá da onde eu estava, eu desço na sala de uma família, vejo um vídeo na televisão e era o ministério Cristo Vivo cantando um louvor. E o Espírito Santo falou comigo, prega uma mensagem como se estivesse gravando um clipe. Faz de um jeito que ninguém fez para alcançar quem nunca alcançou. Eu entro dentro de um carro e fico 3 horas no trânsito e Deus me dá 10 mensagens. Eu escrevo todas elas no meu caderno. Volto para dentro da casa onde a minha esposa estava com o João e digo, amor, Deus me deu algo que está diferente. Pego o telefone e ligo para o Nicolas, que está aqui gravando, e digo, Nick, estou voltando e preciso gravar um projeto. E o Nick falou, vamos gravar. Quanto, Nick? Lembra do valor, R$1.800. Parabéns, Nick. Tinha som e vídeo. Hoje não dá para pagar nem a viagem deles mais. E eu digo, Nick, vamos gravar. Ligo para o Maicon, outro amigo, e digo, Maicon, eu preciso de um lugar para gravar. Você não empresta o topo do teu restaurante? Empresto, claro, pode usar. Chegamos lá no dia para gravar, não tinha cadeira para todo mundo. E eram só 32 pessoas. As pessoas sentaram no chão e eu vi um banquinho que estava no caixa. Eu disse, posso sentar no banquinho para pregar? Sentei no banquinho.
E naquele dia, eu pensei que estava dando tudo errado. A ponto que na primeira gravação eu disse, talvez poucas pessoas vão ver, mas porque foi Deus que mandou, terá o maior resultado. Preguei a primeira série. A série se chama Direção. Olha que profético. Deus estava mudando toda a direção da nossa vida. Eu gravei a primeira mensagem, postei, acordei e a vida estava normal. Postamos a segunda mensagem, uma segunda-feira depois. Dormimos, quando a gente acordou, nosso telefone estava travado de mensagem. Uma mensagem de Judas havia furado a bolha e estava alcançando milhares de pessoas. E a parte que você sabe é a parte que você vê agora. Essa é a questão de quem não conhece a história inteira. A gente sempre conta dos 52 dias de Neemias construindo o muro, mas ninguém conta dos 4 meses que ele passou orando. A gente conta de João Batista, que batizou Jesus, mas ninguém fala que ele cresceu no deserto, na sombra de ninguém, escondido. A Bíblia diz, e ele crescia e robustecia, até o dia de ser apresentado publicamente a Israel. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquele que não é diligente, tenta viver o final da história dos outros e não respeita o processo da sua própria história. Tudo que é bonito para alguém hoje, pagou algum preço muito alto quem está vivendo. Entenda rápido. Se você for diligente e tiver um foco, tudo o que Deus tem para você vai acontecer com você. Enquanto a gente vive ao acaso ou tentando reproduzir o que está dando certo para alguém ou a receita de outrem, a gente nunca vai viver de fato o que Deus tem. Meu testemunho não é para mostrar para você o quão incrível eu sou, porque tive tanto medo nesse processo que hoje, vendo tudo que Deus fez, tenho vergonha das vezes que duvidei. Mas pelo menos suportei o ataque, a crise, a dor, a vergonha, e hoje eu estou aqui falando para você, dizendo, se você for diligente, você vai apontar para o centro da vontade de Deus na sua história, e você vai viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Agora, se você for apressado e irresponsável, você nunca vai chegar no lugar que Deus deseja. E é muito simples terminar essa mensagem. Sabe, a gente precisa urgentemente descobrir o que Deus tem para nós. A gente precisa disso. A gente precisa de uma razão, de um propósito, de um fogo que consome a gente, de dentro para fora. A gente precisa amar a nossa vida. E quando eu digo amar a nossa vida, não é aquilo que é contra o que o texto diz que é aquele que amar. Não. É sobre, sabe, se encontrar na terra. Desejar o bem. Fazer as coisas para a glória de Deus de fato. E se encontrar no caminho. E o dia que você entender esse lugar, as curvas vão ficar retas, sabe? Lugar que você ia frear, você vai acelerar, fica diferente as coisas. Mas nunca entenda que acabou. Agora eu cheguei. Não, a diligência prescreve que aquele que chega no lugar desejado entende que aquele não é o final do caminho. Tudo aquilo que a gente pensa que acabou é só o começo do próximo plano que Deus está fazendo. Entendi na vida que Deus é mais criativo do que eu imaginava. Todas as vezes que eu pensei que não tinha mais nada de bom para acontecer, Deus veio e pá, tem mais. Dá para ir mais longe. Tem mais vidas para ser alcançadas. Tem mais gente para ser alcançada pelo Evangelho, entende? É isso, nunca é o fim. Nunca é o fim. Deus sempre é criativo para transformar aquilo que a gente pensava que era final no degrau para o próximo nível que Ele vai nos levar. Mas só vive quem é diligente. Então a partir de hoje, você não se move por vento de profecia. A partir de hoje, você não se move com o tal de eu senti e é. Não. Sentiu, oração e jejum. Falaram, oração e jejum. Profetizaram, oração e jejum. E se Deus não responder, faz nada. Relaxa e aproveita a brisa. Que na hora certa tudo acontece de acordo com a vontade de Deus.
Todas as vezes que eu tentei fechar a porta, ela encavalou. Isso aqui é muito importante para você saber. Todas as vezes que eu tentei forçar uma porta que Deus tinha para mim, eu encavalei ela. Como assim, David? Simples. O que podia ser rápido ficou lento. Porque eu estava tocando em lugar que não era para tocar, mexendo onde não era para mexer e tentando fazer coisas fora de hora. Podia contar milhares de histórias de um menino que tentava pregar em lugar que não era convidado. Que tentava sentar em mesas que não era chamado. Que tentava viver uma vida que não estava preparado para viver. Provérbios diz que todo aquele que senta na mesa do rei, sem ser chamado, será envergonhado pela companhia que forneceu sem ser convidado. Que Deus nos guarde para viver o futuro que Ele tem para nós. Que Deus te proteja das suas próprias vozes dentro de você. Que Deus te livre de tomar decisões equivocadas pensando que Deus está te chamando. Porque quando Ele te chamar, você tem que ter certeza que é a voz dele que está te chamando. E se você tiver certeza, pule de cabeça. Coloque o pé que Ele vai colocar o chão. Se lance sem que haja nenhum pensamento sobre o amanhã. Que o Senhor vai honrar o seu caminho, a sua trajetória, e Ele fará. Mas lembre-se, prudência, diligência, guarda você de um futuro fracassado. Porque talvez, se der errado, você vai colocar a culpa em Deus. E essa grande maioria das vezes é o que a gente faz. Mas era só você com pressa, abrindo um forno de algo que ainda não estava pronto. Amém? Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra liberada sobre nós. Cremos que hoje é o começo de um aceleramento na nossa vida. Coisas que estavam paradas vão começar a andar. Vamos nos mover com mais velocidade, e essa velocidade não vai ser perigosa e imprudente. Ela vai ser de acordo com a tua vontade. Deus nos leva para o centro da tua vontade e nos coloca na direção que o Senhor deseja. Nós queremos apenas uma coisa: viver a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém.